Olá, meus amigos, paz seja convosco. Eu sou o Diogo Ferreira e este é o canal Devorando as Escrituras. E hoje eu quero falar sobre um tema que nós cristãos gostamos muito de falar, mas que ainda gera um pouco de dúvida, que é sobre a graça de Deus. Então vem comigo e se liga aí no vídeo. Olha o que a Bíblia diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Então eu quero começar falando para você o que é a graça. A graça, ela é um favor imerecido. Ela é um dom que Deus concede aos homens para que através dele eles possam alcançar a salvação. Ela é um amor incondicional, é uma generosidade. Ela é o dom gratuito de Deus. E aqui em Tito 2,11 diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Então a primeira coisa que eu entendo, a primeira coisa que eu vejo, o primeiro ponto que eu vejo sobre a graça é que ela salva. A gente não merecia, não fizemos nada para receber isso, mas Deus, em sua bondade, em sua infinita misericórdia, ele resolveu nos salvar, nos colocar no reino dele e nos adotar como filhos. Agora dá uma olhada também no que diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então aqui também diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé, e que isso não vem de nós, mas que é dom de Deus. Como eu falei, a graça é um dom gratuito de Deus. E o texto segue dizendo, não de obras, para que ninguém venha se orgulhar, para que ninguém venha se gloriar. Nós não podemos achar que seremos salvos por nossas boas obras, porque para sermos salvos por nossas obras, nós tínhamos que ser tão perfeitos e chegar ao mesmo nível de justiça de Deus, porque no céu não entra pecado e não entra injustiça. Por isso que Jesus ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, porque quando nós cremos no que ele fez, né, ele sendo alguém justo, alguém sem pecado, nós também somos justificados e recebemos a vida para sempre através da sua graça. Agora, o que muitos perguntam e que ainda gera um pouco de dúvida é o seguinte: já que somos salvos pela graça, essa graça ela não seria uma autorização para continuar pecando? E eu te respondo, é claro que não. Vamos voltar lá em Tito 2 e olha o que ele diz nos versos 12, 13 e 14. Somos instruídos, pela graça, a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. E aqui entra o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Se por um lado a graça nos salva, por outro ela nos ensina a andar em santidade. Então a graça ela é autorização para pecar? Não. Pelo contrário, como nós vamos pecar contra aquele que nos deu tudo? Eu quero fazer aqui uma ilustração para que você possa entender um pouco melhor. Imagine que você é um mendigo, que você está morando debaixo da ponte, né? Por alguma razão você perdeu tudo e está ali morando debaixo da ponte e passando por muita dificuldade. E de repente, um dia, chega uma pessoa lá e chamando pelo seu nome e você acha meio estranho e fica meio ali com medo, né?
mas de repente você acaba dizendo, não, aqui sou eu, e aquela pessoa vem e te fala, olha, você tem um tio, e esse seu tio ele tem um único filho, e ele aceitou colocar você no testamento dele, do seu tio. E de repente você pergunta, mas de quanto é essa herança que eu tenho direito? E ele fala assim, é de 2 bilhões de reais. Agora eu te pergunto, você fez alguma coisa para merecer isso? Não, foi de graça. E será que um dia, se você ver esse primo seu e se esse primo te pedir algumas coisas, olha, será que não dá para você parar de fazer algumas coisas que me incomodam um pouco? Será que você vai dizer não para ele? Será que se ele te pedir para fazer algumas coisas para ele, você vai ter coragem de dizer não? É claro que não, porque você não vai ter coragem de negar nada a ele, porque ele te salvou. E assim também foi feito conosco. Jesus, sendo o único Filho de Deus, ele também aceitou nos colocar junto no testamento, para que nós possamos, junto com ele, herdar o reino de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, através da sua graça. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas ele nos salvou pela sua graça. Então a graça, ela é a razão pela qual nós não queremos mais pecar, porque ele nos amou primeiro. E eu termino com a frase de um teólogo chamado William Hendrickson. A graça é o maior de todos os dons, àqueles que merecem o maior de todos os castigos. Se esse vídeo te abençoou, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece para ajudar a divulgar a maravilhosa graça de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.